Estamos tentando entender os acontecimentos de todo o nosso país. Para isso, temos aqui uma série de convidados, né, que estão nos ajudando a entender um pouco da atual conjuntura brasileira. Professor José Álvaro Moisés, cientista político, professor da Universidade de São Paulo. Professor, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Olá, Heródoto, bom dia. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer falar com você e com os teus ouvintes. Obrigado. Zé Álvaro, onde é que os partidos políticos entram ou não entraram nesses últimos acontecimentos que o país inteiro acompanhou? Essa é uma boa pergunta, porque como uma série de coisas do que aconteceu estavam anunciadas, foram sendo progressivamente anunciadas, os partidos poderiam ter tomado posição e, num certo sentido, se antecipado e mobilizado os seus apoiadores, mobilizado a sociedade, aberto um debate com o objetivo, não é, de, digamos assim, de preparar melhor o país para aquilo que, de alguma maneira, estava surgindo como ameaças, né? Isso não ocorreu. Há muitas falhas no que ocorreu no último domingo no Brasil, não é? Muitas omissões, inclusive, falta de ação que pode ser considerada criminosa, mas no caso dos partidos eu acho que houve pouca responsabilidade em perceber a gravidade do que estava sendo anunciado, do que estava sendo ameaçado, né? E o quanto isso poderia ter destruído o sistema político brasileiro e a democracia brasileira. Então, num certo sentido, é uma oportunidade agora para que a sociedade cobre dos partidos uma atuação mais efetiva em situações como essa. Professor Zé Álvaro, o Brasil é uma república representativa. Os canais de diálogos não deveriam passar também pelos partidos políticos? Não, Heródoto, você tem total razão. Os partidos são as instituições que nas democracias fazem a mediação entre a sociedade e o Estado. Agora, para funcionar essa mediação, os partidos precisam ser atuantes, abrir as suas portas, chamar os seus apoiadores, convidar lideranças jovens, formar as lideranças, ter cursos de formação, ter oportunidades pelas quais os seus eleitores, possam, digamos assim, dizer o que pensam sobre o programa do partido e mesmo sobre a escolha de candidatos dos partidos. Você veja que na tradição democrática norte-americana há o sistema de primárias, né? As eleições primárias mobilizam, às vezes um ano antes da decisão de escolher o candidato do partido, há uma enorme mobilização que chama os eleitores a participarem. Nós precisamos abrir uma experiência dessa natureza no Brasil. Primárias que não sejam apenas uma discussão interna do partido, mas uma abertura para os eleitores, para que eles se sintam participantes e, de alguma maneira, apoiem de uma maneira mais efetiva o papel dos partidos. Agora, a iniciativa nessa direção cabe aos partidos políticos tomar. Agora, professor Zé Álvaro, as pessoas muitas vezes não sabem quem é o seu representante, nem na Câmara de Vereadores, nem na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados, com esse sistema de voto proporcional. Você lembrou os Estados Unidos. Será que se o voto fosse distrital, por ou misto, a gente não saberia a quem recorrer, ligar para alguém que é o nosso representante? Bem, Heródoto, eu penso exatamente assim. Eu acho que nós precisaríamos, para superar uma série de dificuldades do sistema de representação, o sistema de representação proporcional não estabelece uma conexão muito clara entre representados e representantes. Desse ponto de vista, o voto distrital misto pode ser uma alternativa muito eficaz para o caso do Brasil. Por quê? Porque as pessoas escolheriam em distritos muito menores do que os de hoje, não é? Escolheriam entre um candidato de cada partido, o que facilitaria a comunicação do eleitor, a informação do eleitor e a capacidade de discernimento para fazer escolhas. Mas, ao mesmo tempo, como o representante seria de um determinado distrito, não é? que faria uma circunscrição de eleitores muito clara, muito menor do que a de hoje,
isso também facilitaria o acompanhamento. E eu acho que o sistema misto ele tem a vantagem porque ele combina o voto direto nos distritos com uma perspectiva de proporcionalidade que assegura a representação dos partidos. Então, acho que nós precisamos, no Brasil, avançar na direção dessa discussão. É muito importante que você esteja levantando essa questão, porque essa é uma das condições de assegurar a qualidade da democracia brasileira. Nós precisamos fazer a democracia avançar, melhorar, para que crises como essa que ocorreu no domingo sejam cada vez menores e menos significativas. Agora, uma observação, Heródoto, sobre o que ocorreu domingo, não é? Eu acho que a extrema-direita brasileira deu um tiro no seu próprio pé, porque o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sai mais fortalecido desse episódio, assim como a democracia brasileira sai muito mais fortalecida. Eu até diria que, num certo sentido, a verdadeira posse do Lula ocorreu ontem, com aquela reunião de todos os poderes republicanos, todos os governadores do país, né? Todas as forças políticas, de alguma maneira, se solidarizando com o novo governo. O novo governo tem agora melhores condições de governabilidade, na minha opinião. Perfeito. Agora, professor Zé Álvaro, na outra condição, como é que a gente vai saber se nós temos 35 partidos registrados, 22 no Congresso e mais 30 na fila? Pois é, mas a reforma política que foi feita em 2017, Heródoto, ela começou a ter os seus resultados, não é? A cláusula de barreira, que é, na verdade, uma cláusula de desempenho pelo qual os partidos conseguem ter representação, ter gabinetes e se beneficiarem do fundo partidário, do horário eleitoral gratuito e todas essas condições, se atingirem um certo percentual, não é? Então, isso começou a melhorar. Já diminuiu para o próximo ano o número de partidos que vão estar efetivos na Câmara dos Deputados, né? E nós temos na área da ciência política um denominador que se refere à relevância do partido dada a sua votação no conjunto do país. Desse ponto de vista, o número de partidos efetivos está tendendo a diminuir. Isso vai ocorrer e vai diminuir ainda mais nas próximas eleições daqui a 4 anos. Né? Perfeitamente. Professor Zé Álvaro, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Não, um grande prazer, Heródoto. Eu acompanho o seu trabalho e desejo os melhores votos para 2023. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor José Álvaro Moisés, cientista político, professor da Universidade de São Paulo, conversando um pouco mais conosco da nossa conjuntura política para a gente poder entender. Várias pessoas já falaram aqui, várias tendências estão sendo levadas para você. Você avalia e você forma a sua opinião. Tenho dito aqui que nós não estamos aqui para fazer sua cabeça. Nós estamos aqui para apresentar os fatos e para que as pessoas expliquem e você opte por aquilo que você julga que é mais importante para a gente construir a nossa cidadania.